Então olha só, é muito difícil hoje ter uma área limpa como essa que a gente está vendo aqui, né, livre de enfesamentos. A gente chega a ter 5, 6, 7 aplicações e mesmo assim a gente tem 8, 10% de planta enfesada. E aqui o manejo diferencial do pessoal com Bovéria, né, que a gente percebe que mesmo numa alta pressão conseguiu segurar muito bem essa problemática hoje que está tirando o sono do produtor rural, né. A gente ainda visualiza algumas plantas com vírus do raiado fino, né, que vocês podem observar. Tá? Nada muito grave, mas de uma forma geral a sanidade, né, a gente olhar e caminhar na lavoura, ela tá fantástica, tá? É uma lavoura diferenciada justamente em função desse manejo que foi feito aqui com 4 posicionamentos de Bovéria. Legal. Bom, por que ocorre, né? Porque se a gente pensar, o estado do Paraná, aqui que está ao lado, né, do Paraguai, entrou em 2018-19. O centro-oeste brasileiro tem a cigarrinha há mais de 30 anos. Por que a gente evoluiu para essa problemática? Importante a gente entender, gente, que existe um único hospedeiro para esse complexo do enfesamento, que são 2 bactérias, que é o milho. Então, se eu tiro o milho da jogada por um período de tempo, automaticamente reduzo a pressão de inóculo, vou reduzir muito a pressão de enfesamento. Com adventos tecnológicos novos, como o milho RR, como o milho Liberty Link, tolerante ao glufosinato de amônia, com agora milho Enlist, tolerante ao grupo dos FLOP, lá os herbicidas, ficou muito difícil manejar milho voluntário, milho guache no meio de soja safra. Automaticamente começou a sobrar muito milho voluntário, a praga foi sobrevivendo ali, a doença sobrevive ali. Quando eu começo uma nova safrinha, eu estou com uma pressão já, eu tenho o pior cenário possível, porque eu tenho a praga e tenho a doença hospedada na planta. Cigarrinha vem aqui, meia hora, ela se alimentou, ela se infectou dessas bactérias, tem um período de latência dentro para essa bactéria se desenvolver nas glândulas salivares e ela é persistente. Durante 70, 80 dias de vida, toda planta que ela se alimentar, ela vai transmitir a doença. E o problema é o seguinte, quando a gente olha para a cigarrinha, eu não sei qual o período da latência tá, se ela está infectada ou não. Então, e outra, quando ela transmite a doença, lá no vegetativo, demora 50, 60 dias para mim visualizar essa clorose inerval aqui, ó, que a gente pode observar, tá vendo? Ó? Tá quase no reprodutivo agora. Então, o critério de manejo, infelizmente, é presença ou ausência da praga. O problema é que, se fosse simples assim, né, a gente fala, então beleza, tem a praga, vamos manejar. Os inseticidas, de uma forma geral, eles têm efetividade de controle de 50%, 60% e o residual é muito curto, tá? 12 horas, 18 horas, neonicotinoide choveu, lavou. Então, eu aplico no outro dia, eu volto lá, eu tenho reinfestação. E não tenho controle. Então aí que está o pulo do gato no entendimento da cigarrinha, que é usar a associação do biológico-químico justamente para ter um residual maior, né, para que eu consiga ter controle, senão a gente vai ter que falar aí em 10, 12, 15 aplicações, que é os que se fazem em milho semente, e começa economicamente a ser inviável, né? Legal. Então hoje o nosso produtor do Brasil e do Paraguai está se preparando com 5 a 6 aplicações para enfrentar essa praga que está aí. O químico de forma isolada não vai dar conta, então a gente está, né, imbuídos nesse sentido de fazer a aplicação de forma precoce, até V7, V8, intensificar posicionamento se você tiver pressão da praga e fazer esse investimento, porque a gente tem casos, situações, né, da safrinha passada, onde a gente tirou o pé e não fez manejo, de perder 50%, 60%, 70% do potencial produtivo. Nós estamos falando aí numa praga que pode levar embora, né, 70, 80 sacas de milho por hectare. Então, se não tiver a praga, não precisa fazer manejo, mas se tiver, não perder o timing, antecipar os intervalos, reduzir os intervalos, monitorar, fazer essas 4, 5, 6 aplicações na fase inicial de desenvolvimento. Quanto antes a doença adentrar a planta, maior o nível de dano, então a gente tem que proteger essa fase inicial e ir monitorando, porque, nessa fase tenho pressão de cigarrinha, preciso manejar? Em relação ao dano da cigarrinha, praticamente não.
Mas aqui entra um outro efeito secundário, que é a pressão de fumagina, que ocorreu muito, né, na região da 163 lá, naquele eixo Sinop, Sorriso, Lucas, que era um problema grave de fumagina. O produtor deixou de fazer manejo, entrou a fumagina, está comprometendo a área foliar. Nós estamos falando aqui para frente agora de uma taxa de enchimento médio de 3,5 sacas por hectare dia, que está enchendo aqui, que está sendo formada. E se eu comprometer essa área foliar com uma fumagina, a fotossíntese é comprometida, a taxa de enchimento de grão é comprometida. Então, esse monitoramento ao longo do ciclo, com uma intensificação na fase inicial, aí nos primeiros 25 dias. Exato. A gente entende que é uma ferramenta que veio, vai ganhar mercado. Antigamente, nós, como universidade e limitação econômica, para desenvolver pesquisa e prospectar micro-organismos, a gente tinha uma limitação de avançar. Hoje a iniciativa privada comprou a ideia, né? Está fazendo investimento pesado, está conseguindo ter renda e eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Aqueles ganhos ecossistêmicos que a gente fala, de redução de pressão de seleção, de aumentar a vida útil de molécula, tudo isso aí vem de carona no processo. O mais importante de fato é que a gente está conseguindo controlar a cigarrinha e está conseguindo fazer com que esse produtor atinja colheitas melhores para se viabilizar também economicamente. Legal, perfeito, né? Um respeito muito grande pessoal da Caltech, um profissionalismo fantástico, um dia de campo maravilhoso aqui, momentos como esse possibilitam a troca de experiência, né? Para que a gente comece aí na sequência uma safrinha e tenha êxito, né, na produção. A gente sabe que o produtor precisa se viabilizar, é o negócio dele. Nós, como sociedade, precisamos ter o alimento disponível a um custo mais baixo. Então, se a gente manter produtividade, com certeza a sociedade como um todo sai beneficiada.